Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Quero agradecer a vocês que já estão inscritos no canal, muito obrigado. Obrigado a vocês que têm deixado seus comentários, têm dado seu like, muito obrigado. Tem sido muito abençoador para nós, para nossa equipe, e trabalhamos para levar essas entrevistas até você. Já sabe da nossa dica, se você quer assistir essas entrevistas de uma forma mais dinâmica, altere a velocidade dos vídeos para 1.5. Vai ficar um vídeo mais dinâmico, termina mais rápido também. E você pode assistir então mais entrevistas. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de oração. É um tema muito importante, com certeza um dos pilares do cristianismo. Você precisa aprender mais sobre esse tema, então fique conosco que com certeza será abençoador para a sua vida. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, se você ainda não conhece o Pastor Helder, ele tem 57 anos de idade, ele é casado há aproximadamente 32 anos com a pastora Zilanda, e ele é pai da Laís e da Live, e ele é pastor da Igreja Batista Manancial de Vida em Ferrosa, e é por isso que ele é o nosso convidado de hoje. Pastor Helder, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, pastor. Que Deus possa nos conduzir nessa entrevista aqui e seja edificante para os ouvintes. Amém. Pastor, eu sei que sua história é muito rica, existem muitas coisas que aconteceram na sua vida, mas queria saber um pouquinho como e quando você conheceu a Cristo. Pastor, foi em 1987 que eu já frequentava o início da Igreja Betel aqui com o apóstolo Jorge, e a minha sogra era de lá, então eu comecei aí, então através do pastor Jorge ali que eu me converti ao Senhor em 87, junho de 87. Pastor, da sua conversão, quando e como nasceu esse chamado pastoral? Pastor, na verdade, a minha conversão ela foi assim, em certos termos, bem radical, né? Eu me converti com muita sede de Deus, sede da palavra, de oração. Então eu não perdia nada de estudo, de monte, de vale, de vigília, comia a palavra. Então os líderes da igreja, mais o pastor Jorge, começou a ver que tinha algo diferente de Deus para minha vida. E logo em sequência, eu comecei a ouvir algumas coisas de Deus, né, dentre sonhos, profecias, e um dia que Deus falou ao meu ouvido, falou comigo em voz audível, como se fosse um outro homem falando, que era para mim ter cuidado e preparar, que ele tinha uma obra como que uma obra de fogo na minha vida. E essa convicção, ela cresceu, e o apóstolo Jorge foi me dando oportunidades na igreja, e de forma natural, sem ninguém falar nada, a própria igreja começou a me chamar de pastor, buscar aconselhamento. Aí o pastor Jorge me orientou: você precisa fazer seminário. Fui para o seminário e concluí o seminário, e o apóstolo queria me consagrar imediatamente, eu correndo, fugindo, mas 4 meses depois da minha formatura, eu fui consagrado. Foi assim um chamado com uma convicção muito, muito forte. Isso aconteceu quando? Eu tinha mais ou menos uns 3 anos de convertido. Eu converti em 87, então por volta dos anos 90, 91 por ali. Foi uma experiência muito gostosa. Eu estava dentro de um ônibus e Deus começou a falar comigo. E eu comecei a derreter em choro dentro do ônibus e ninguém entendia nada, e eu estava ali desfrutando da companhia do Senhor, falando comigo como um homem fala com outro. E aí, naquela época a gente trabalhava muito com a questão de avivamento, batismo com o Espírito Santo. Então era um meio onde os dons fluíam, né? Então vários pastores, várias pessoas com dons proféticos vinham e falavam do plano de Deus, do propósito de Deus na minha vida. E aí também com uns 2, 3 anos de convertido, o pastor começou a me dar oportunidade, me colocou no diaconato da igreja, e em sequência eu fui para ser o vice-moderador da igreja, ou o auxiliar direto do pastor, e não saí mais até ser consagrado e ser o copastor, e só saí de perto do pastor para ir assumir o ministério numa congregação que eles me enviaram para lá, que é o bairro Ferrosa. Pastor, qual a importância da oração para o senhor? Pastor Morgado, eu vejo a oração como o alimento para o nosso corpo, né? Sim.
Se nós não nos alimentarmos de forma saudável, também não vamos ter uma vida saudável. E a oração, ela é o alimento para o nosso espírito, nossa alma, né? Então, se nós não temos um bom relacionamento com Deus pela oração, então, espiritualmente falando, nós vamos ficar doentes, vamos ficar raquíticos, fracos, né? E sujeito até à morte. Verdade. Então, é a semelhança do alimento para o nosso corpo físico. Eu sempre tive essa referência sua de testemunhos, né, a respeito de oração, da sua vida de oração, e também dessa oportunidade que nós tivemos de estar no monte juntos já, né? E aí foi algo assim muito poderoso da parte de Deus mesmo, de poder estar ali e ver sua vida de oração, poder partilhar um pouco desse momento ali e ver o quanto isso é importante. Eu hoje estou, né, numa igreja relativamente grande para a nossa região, né? E eu vejo o quanto os jovens têm dificuldade, não só os jovens, mas estou dizendo jovens porque é os que mais têm essa dificuldade, com a disciplina chamada oração. E como nós vemos que essa geração tem sido tão fraca em todos os sentidos, né? Ela tem sido fraca contra o pecado, ela tem sido fraca na sua expressão, na sua expressividade, né, como igreja. E eu vejo que isso tem muito a ver com essa disciplina espiritual chamada oração. Verdade. Né? Como o pastor bem disse, aquele que não se alimenta bem, ele não pode ter uma vida saudável. Tem jeito. Né? Então eu vejo que hoje o que me deixa muito triste é ver que os grandes avivalistas, quando nós estudamos a história recente, né, contemporânea da igreja, nós vemos que esses avivalistas, eles tinham vidas de oração exemplar, né? Se nós olharmos para a igreja primitiva, então nem se fala. E nós vemos que os frutos que eles colheram, né, aquilo que se moveu através da vida deles, é porque havia uma conexão com eles, né, deles com o céu. Verdade. Então, pastor, a gente vê isso aí nessa história da igreja, mas eu fico muito, muito preso no que Cristo e os apóstolos nos ensinaram com relação à oração. A história dos avivalistas, elas nos motivam, nos inspira, que nós podemos fazer igual, né? Verdade. Mas quando você olha para Jesus e para os apóstolos, a gente vê que sem a oração a gente não vai ser o que Deus quer que a gente seja. Verdade. Não tem como. Então a oração ela é vital para nossas vidas, não tem jeito. Pastor, qual seria uma das 3 finalidades da oração? Eu creio que, como Jesus disse ali em Mateus 6, a gente entrar no quarto, fechar a porta e orar secretamente, eu creio que Jesus ele está chamando a gente ali para um ambiente onde a gente pode ser íntimo com Deus. A gente pode falar da nossa intimidade com o Senhor, seja de desejos, seja de medos, seja de sonhos. Então o Senhor nos chama nesse ambiente a desenvolver um relacionamento com Deus, e que pode te fazer, né, alcançar do Senhor o que precisa. Então, eu vejo que uma grande finalidade da oração é essa, é te fazer conhecer Deus na intimidade. Intimidade com Deus. Na intimidade com Deus. Crescer ali, que é onde você pode rasgar seu coração e tem a oportunidade de ouvir Deus. É onde Deus pode falar com você e você não vai ter dúvida de quem está falando. E isso internamente vai te gerar uma convicção, uma motivação, porque é vida de Deus desaguando em você. Sim. Então essa importância da oração, ela é primordial, essa questão de você saber que ela existe para você primeiramente desenvolver um relacionamento com aquele que é seu pai, com aquele que quer cumprir um propósito na sua vida nessa terra. Exato. Desejo do Senhor que você rasgue seu coração diante dele, né? Expressando para ele tudo que você deseja, tudo que você precisa, seus sonhos. Nosso Deus quer nos ouvir. Sim. Então a gente precisa ter essa liberdade, desenvolver essa liberdade. E se nós não alcançamos esse hábito de ter o nosso secreto com o Senhor, como que eu vou ser íntimo? Intimidade se faz no lugar secreto. No lugar secreto. Não no lugar público. Pastor, qual que seria essa segunda finalidade da oração?
Pastor, eu fico olhando ali para Mateus 26:41, quando Jesus disse para a gente vigiar e orar, para que a gente não venha entrar em tentação, e acrescenta que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu vejo esse vigiar e orar, e às vezes a gente até erra e coloca orar e vigiar, mas Jesus coloca vigiar primeiro. Eu acho muito importante essa tônica de Jesus, que o vigiar está junto com a oração. E qual a finalidade disso? Porque o vigiar ele vai entrar no contexto de você zelar do seu bom testemunho, expressando que de fato você tem um bom relacionamento com Deus. Sim. Então, pelo seu testemunho com as pessoas, esse relacionamento com Deus que você desenvolveu lá no seu secreto, ele vai manifestar. Então você acaba guardando as suas emoções, né? Você guarda os seus sentidos, seus olhos, o que você vê, seus ouvidos, o que você ouve, sua boca, o que você fala, suas mãos, o que você está tocando, seus pés, por onde você está caminhando. E esse vigiar aí que vem na expressão do seu relacionamento com o Senhor e que vai mostrar Deus para as pessoas. E ele diz: vigiai e orai. Então, nessa primeira parte, o vigiai, o Senhor está te encorajando, ele está te clamando para que a gente possa vencer a nós mesmos, né? Vencer a nossa natureza velha, pecaminosa, vencer nossos desejos sórdidos, e com a oração nós vamos manter o relacionamento, desenvolver o relacionamento com o Senhor, vamos nos enchendo de Deus, vamos nos enchendo do poder de Deus, porque Deus é poder. Então, se Deus está em ti, há o poder de Deus em você. Então, você vence assim Satanás, você vence o diabo. Então, no vigiar, você vence você mesmo, que na verdade é o nosso primeiro inimigo, é a gente mesmo, né? E na oração, nesse conjunto que não tem como separar, e o Senhor Jesus, né, que é a própria sabedoria, coloca isto. Então, na oração você se enche de Deus, você se capacita em Deus a vencer o nosso arqui-inimigo, que é Satanás, para que você então comece, né, a ter os triunfos em Deus. Deus em Cristo nos conduz em triunfo, né? Então, a vigilância, a oração, esse segundo ponto aí que eu acho que é uma das grandes finalidades da vida de oração, onde o Senhor nos incentiva a vigiar e orar. Então eu vejo aqui uma grande finalidade da oração, é você manter vencendo a si mesmo, se fortalecendo em Deus, para vencer Satanás, que está ao nosso derredor procurando uma brechinha para nos derrubar. E a gente observa que tem até muitas pessoas, muitos filhos de Deus sinceros, pessoas que têm uma vida regular de oração, mas às vezes quando chega no momento dele dominar a sua natureza, né, para que o Senhor seja glorificado, ele não consegue. Não consegue. Ele não desenvolveu esse hábito de temor de Deus para poder ser vigilante. Então ele orou, mas ele não tem exercitado em si a capacidade da alta renúncia. Então nós em Cristo, nós somos livres do diabo pelo poder do Senhor, livres do inferno pela salvação em Cristo, mas nós somos escravos dessa verdade da palavra, e essa escravidão consciente de Cristo, ela precisa estar em mim como um santo temor que me leva a essa vigilância. E essa vigilância, muitas vezes, eu vou ter que fechar a boca. É verdade. Eu vou ter que desviar os meus olhos. Eu vou ter que guardar os meus ouvidos. Sim. Porque do contrário, tudo que eu orei lá, eu vou perder aqui. Passei a noite no monte orando, mas eu desci e entrei em conversas com pessoas que me conduziram a pecados. O que adiantou minha noite de oração? Nada, é um sactel furado. Justamente. Pastor, qual é a última definição, finalidade da oração para você? Pastor Morgado, nós estamos numa conversa aqui, tentando ir numa progressiva,
uma ideia progressiva da importância da oração. Então essa última colocação aqui sobre a oração, nós sem uma vida íntima e intensa de oração, nós não vamos conhecer e nós não vamos saber os detalhes da chamada de Deus para nós. Então, ainda que sendo servos do Senhor, sem essa intensidade de oração, nós não vamos conseguir desenvolver no reino de Deus o que o Senhor nos chamou para desenvolver. Porque o reino de Deus, ele não é feito com sabedoria humana. Sim. Ele não é feito com a força física. Ele é feito com a revelação de Deus. Então você precisa conhecer o que Deus quer e conhecer de Deus como que Ele quer que a gente faça aquilo. Então você vai ouvir de Deus na oração. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E você vai ouvir de Deus na oração. Como que o Senhor quer que eu faça? Então Jesus, ele deixa esse exemplo primário para nós aqui, que para escolher os seus 12, ele passou uma noite no monte em oração. E ele nunca fez nada sem orar, e inclusive ele gastou boa parte da sua vida em oração. Por isso ele teve também tanto sucesso no projeto que ele veio fazer nessa terra. Tanto não, ele teve o êxito total, né? Porque Jesus, ele não fazia só. Ele não fazia porque ele era filho de Deus. Ele fazia porque ele ouvia do Pai o que fazer e como fazer. E se Jesus agiu assim, como que eu e você vamos tentar fazer as coisas só porque somos filhos de Deus? E achar que tudo que nós vamos fazer é da vontade de Deus. E do jeito que nós vamos fazer vai agradar ao Senhor. Então a gente precisa saber o que Deus quer e como Deus quer que seja feito. Verdade. Então essa importância da oração, né? E eu vejo que é por aí, pastor. É como uma bússola, né? Se a gente pudesse exemplificar essa finalidade, seria uma bússola, algo que nos dá direção ministerial, direção do que Deus quer para nós, né? Porque se você não está em constante oração, em constante conexão com os céus, como o pastor disse, como que a gente vai saber para onde ir, o que fazer, quando fazer, como fazer. É uma palavra que Deus me deu recentemente a respeito da nuvem, né? Que a nuvem era o Kairos de Deus para aquele povo que ele tirou do Egito. E a nuvem era o sinal de quando eles tinham que armar suas tendas e permanecer no local, ou quando eles tinham que desarmar e seguir viagem. Verdade. Né? Então nós vemos que Deus ele deseja nos direcionar nos tempos do que fazer, como fazer e quando. Porque muitas vezes a gente é tempo de parar e nós estamos andando. E às vezes é tempo de andar e nós estamos parados. Né? Então eu acho que essa conexão com a oração que faz com que nós vejamos a Deus e possamos ver também qual é o nosso momento de caminhar, de parar, de seguir, de andar para a direita ou para a esquerda, de tomar aquela ou essa decisão. É verdade. Pastor, nós estamos sendo muito abençoados, tenho certeza que muitas pessoas que estão nos vendo agora vão ser abençoadas por esse vídeo, esse conteúdo. E queria que você fizesse suas considerações finais, uma mensagem que você queira deixar a quem está nos vendo nesse momento. Eu também estou sendo abençoado nesse desafio aqui, vencendo esse desafio. E é um assunto gostoso, né, da gente falar, e é difícil de ser vivido. Sim. Então falar de oração, discursar sobre oração, não é complicado, né? O complicado é você viver, você ter uma vida de oração, e essa é a minha luta. É minha luta porque eu mesmo, olhando para mim, eu vejo que eu já orei mais do que eu oro hoje. Então eu queria deixar para os nossos ouvintes aqui, vamos nos esforçar para orar um pouco mais, desenvolver um pouco mais. Eu olho na Bíblia alguns modelos de pessoas além de Jesus. A gente vê Daniel, que você encontra em Daniel 6, que ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Você vai para o livro de Salmos e Provérbios, você vai chegar a uma conclusão que Davi, ele orava pelo menos 5 vezes ao dia. Você vai para Jesus, e Jesus nos incentiva aí para orar e vigiar. Paulo, ele diz
ele diz em Efésios, né, para a gente orar em todo tempo, e Paulo também diz em Tessalonicenses 5,17, para a gente orar sem cessar. Então nós precisamos romper esse ciclo de negligência dessa vocação que Deus nos deu, que é a oração, desse chamado para orar. Se você não tem um chamado de Deus, você não sabe para que Deus te chamou, eu quero dizer que pelo menos um chamado você precisa saber. Você foi chamado para orar, para viver em oração, para que você possa cumprir com êxito o propósito para o qual Deus te fez e te salvou através do sacrifício de Cristo no Calvário. Tomara que essas conversas nossas aqui possam ser encorajadora e incentivadora para todos vocês que estão ouvindo, assistindo a nossa fala aqui. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado. Prazer ter você aqui. Uma entrevista muito aguardada, né? Pois é. E Deus preparou esse dia para nós estarmos aqui. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Bom, se você gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilhe com outras pessoas, também abençoe outras pessoas, deixe os seus comentários, né? Nós fizemos recentemente um vídeo, um tema, de acordo a comentários de alguns irmãos. Nós estamos sempre ouvindo, lendo os seus comentários e também respondendo a todos os comentários no vídeo. Então comente, deixe sempre a sua sugestão para nós, é sempre muito importante. Se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva, tá? Não custa nada, vai ser bênção para sua vida e vai nos incentivar também. Então que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.